Ok, gente, bonjour, bonjour, vamos lá. Aqui são alguns exercícios que a gente precisa, que eu vou fazer o vídeo para corrigir, que corresponde àquela aula de como, quando, quem, porquê. Então a gente vai escolher as boas opções, a boa opção aqui para formular essa pergunta, para que a pergunta esteja correta, tá? Então vamos lá, a gente tem bastante vocabulário, então vamos trabalhar com isso agora. Olha só, aqui a gente tem um espaço, temos 3 opções e temos o fim da frase, então a gente precisa ver o que a gente vai colocar ali no início. Então, o fim da frase corresponde a habite ta grand-mère. Habite ta grand-mère. Habite vem do verbo habiter, que é morar, e ta grand-mère é a sua avó. Então, mère é mãe e grand-mère é a grande mãe, então a avó, tá certo? Então, aqui a única opção que a gente tem é o u. Então, vou até escrever aqui para vocês verem, né? U. Então, na verdade, eu vou copiar daqui e colocar aqui. Olha lá. Porque aí você vê direitinho a resposta, tá? Então, où habite ta grand-mère? Où, la localisation. Então, onde? Por que não pode ser qui? Qui quer dizer quem. Então, quem habita ta grand-mère? Não funciona, certo? Que a gente já tá falando da grand-mère, a gente já sabe de quem a gente tá falando. E quand também não dá. Quando habita, quando mora a sua avó? Então, também não funciona, certo? Então, aqui teria que ser où. Vamos lá. Exercício número 2. Fais-tu pour rester mince? Fais-tu pour rester mince? Então, faz você para ficar magra ou para continuar magra. Então, fais-tu pour rester mince? Então, aqui nós temos combien, quand et comment. Então, combien, on va parler de quantité, combien, quand, le moment, et comment, c'est la manière. Donc, ça, c'est la réponse correcte. Comment? Comment fais-tu pour rester mince? Como você faz para ficar magra, para continuar magra, ok? Vamos lá, numéro 3. Des bonbons as-tu pris? Des bonbons as-tu pris? Bonbon parece, né, com o português, só que bonbon em francês quer dizer balas. Então não é bombom de chocolate, que aí seria de chocolat mesmo, tá? Então bonbon é balas. Então, nanana, bonbon, balas, as-tu pris? Você pegou. Aqui a gente está falando no passado e o pris é o verbo prendre, que é pegar. Então aqui, pourquoi des bonbons as-tu pris? Combien de bonbons as-tu pris? O que de bonbons as-tu pris? Pourquoi sendo porquê, combien, quanto, ou quantos, ou quanta, ou quantas, e que, quem. Então, obviamente, aqui, se você pegou bombons, quantos você pegou, tá certo? Então, a resposta correta seria combien. Combien de bonbons as-tu pris? Quantos bombons você pegou? Quantas balas você pegou? Numéro 4, vamos lá. Est ton professeur de français? Então, é ton professeur de français. Então, é o seu professor de francês. Então, aqui a gente vai perguntar qui, que, o quoi. Então, quoi é o que também é o que, e que é quem. Então, a gente vai usar o qui. Então, qui é ton professeur de français? Quem é o seu professor de francês? O que e o quoi depende muito da frase, tá? Então, ele pode ser o que, se ele estiver no início da frase acompanhado do qu'est-ce que, por exemplo. Ele pode ser também um complemento, pode ser um pronome relativo, enfim, tem alguns usos do que, mas, enfim, aqui para pergunta, início de pergunta, ele teria esse sentido de o que. E o quoi também é o que, mas normalmente se usa no fim da frase. Por exemplo, tu manges quoi? Então, você come o quê? Tá certo? Então, nesse sentido, com o quoi no final da frase em geral, ele vai ter esse sentido de o que também, ok? Mas aqui é o que, é quem? Quem é o seu professor de francês? Qui é ton professeur de français? Vamos lá, número 5. Ton pays préféré? Então, é ton pays préféré. É o seu país
preferido, favorito. Então aqui o problema desses três, as três opções é que os três têm o mesmo som, então é quelle ou quelle, né? Então no caso, qualquer uma das três daria o som quel est ton pays préféré? Quel est ton pays préféré? Só que o que está acontecendo aqui? É pays. Pays, a palavra pays, que é país, qual é o seu país favorito? Então, pays é masculino. Então, olha só, aqui também o verbo está no singular. Então, quel est ton pays préféré? Uma das opções que não podem, né? Uma que a gente vai eliminar já é essa segunda aqui, porque ela está escrita com S, então isso aqui corresponderia ao plural. Então, teria que ser quels sont. Aí a gente poderia usar esse daqui, tá certo? Esse daqui também não é possível, porque esse quelle corresponde ao feminino. Então, como país, então a palavra pays é masculina, então a gente vai usar esse quelle aqui. Então, esse quelle é o correto. Quel est ton pays préféré? D'accord? Ça va? Se tiver perguntas, me escrevam, hein? Vamos lá. O próximo exercício, número 6. De ces deux actrices, choisirais-tu Sophie Marceau ou Sharon Stone? Donc, nanana, de ces deux actrices, choisirais-tu Sophie Marceau ou Sharon Stone? Então, aqui, olha só, das duas atrizes, escolheria você Sophie Marceau ou Sharon Stone? Então, qual delas, né, qual das duas, dessas duas atrizes, qual você escolheria? Então, como a gente vai falar de qual delas, qual você escolheria, a gente não consegue usar o quelle sozinho, porque o quelle, ele precisaria de um complemento, ele precisa do substantivo, então seria, quelle actrice choisirais-tu? Só que a gente tem aqui, ó, de ces deux. Então, não dá pra gente usar o quelle, não vai repetir de novo, quelle actrice de ces deux actrices, então qual atriz das duas atrizes, então fica muito carregado. Então, a gente não precisa fazer isso, a gente vai usar esse daqui, que corresponde ao feminino, seria a qual, tá? Então, vamos lá, já vou até colocar aqui na frase, para vocês verem o resultado. Laquelle de ces deux actrices choisirais-tu? A qual das duas atrizes você escolheria? Sophie Marceau ou Sharon Stone? Na verdade, o que é interessante é que eu estou dando as opções aqui, né? Então, qual delas, das duas atrizes que eu estou propondo, você escolheria? Então, seria laquelle. Lequel é usado para o masculino no mesmo sentido, né? Dentro da mesma situação. Lequel, vamos falar que fosse masculino, atores. Lequel de ces deux acteurs choisirais-tu? E aí eu dou duas opções, ok? Então aqui não pode ser lequel, porque corresponde ao masculino. O quel sozinho também não, porque ele precisa de um complemento, ele precisa do substantivo. Então, quelle actrice, quelle personne, quelle maison, quelle leçon, enfim, qualquer coisa que vocês queiram. Então, esse daqui é a resposta correta, porque ele corresponde ao feminino e a gente não precisa colocar o substantivo depois, tá certo? Vamos lá, número 7. À parara heure est ton rendez-vous. Então, à tarara heure est ton rendez-vous. Então, à horas é o seu encontro, ton rendez-vous. Você conhece a palavra rendez-vous? Vocês já ouviram? Rendez-vous quer dizer um encontro, é um encontro marcado. Mas esse encontro não precisa ser especificamente amoroso. Ele pode ser um rendezvous amoroso, pode ser um rendezvous profissional e pode ser simplesmente uma hora marcada com alguém na frente do cinema, por exemplo. Eu posso falar para vocês assim, rendez-vous demain, então hora marcada amanhã, eu vou fazer uma live e aí vocês marco um encontro com vocês a tal horas, né, no Instagram, no Facebook, sei lá, no YouTube, para que vocês me encontrem naquele momento, às vezes não precisa nem ser físico, né? Então é isso, um rendezvous. Então aqui seria a heure est ton rendez-vous. A que horas é o seu encontro, tá? A sua hora marcada, ok? Então no caso aqui a gente tem que usar esse daqui. Por quê? Então, a quelle heure est ton rendez-vous? Porque quelle
heure é feminino, então a gente tem que usar esse qu'elle, porque heure, a palavra heure é feminina. Esse qu'elle aqui não funciona porque é o masculino, então esse aqui, se fosse uma palavra masculina, poderia ser esse daí. E esse aqui, o quoi, que é o que. Então ele realmente não cabe aqui. Quando a gente fala de horas, a gente não vai usar o que. A gente vai falar qual, né? Qual horas, né? A que horas, tá certo? Voilà, então esse é o número 7. Número 8. A-t-elle accouché? A-t-elle accouché? Então aqui também uma pergunta e ela accouché. Accouché quer dizer dar à luz, ter o bebê, parir. Eu não sei qual deles você usa, né, no seu hábito aí quando falar de parto, mas enfim, aqui está perguntando, ela pariu, ela teve o bebê, ela, né, o bebê nasceu, ela deu à luz, tá certo? Então aqui a gente pode perguntar quando, o que ou qual. Então, vamos lá. Qual que você acha? Normalmente a gente vai usar esse aqui, né? Quand. Quand a-t-elle accouché? Então, quando ela pariu, tá certo? Então, ou quando ela deu à luz, quando ela teve o bebê. Então, o quoi, o que, lequel é o qual, certo? Então, tem que tomar um pouquinho de cuidado com isso aí para não confundir. Bom, vamos lá. Número 9. A parará penses-tu? A, nananã, penses-tu? Então, olha só, o verbo pense, que está aqui, que é o verbo penser, quando você pensa em alguma coisa em português, mas em francês é a. Então, você pensa a quelque chose. Tu penses a quelque chose. E falando nisso, esse a aqui, ele tem que ter um acento craseado, tá? É um acraseado, que no caso seria uma preposição. Depois eu ponho um acento aqui. Então, tarará, penses-tu. Então, o que penses-tu? O pourquoi quer dizer por quê. Então, tipo, em por que você pensa, não rola. É onde, então em onde você pensa, também não funciona. Então, quoi é a resposta correta. Então, à quoi penses-tu? Vocês lembram que eu falei que poderia ser no fim da frase, ou quando a gente começa a frase com o que, aí já não é quoi, ele tem que ser que, ou qu'est-ce que, tá? Então, mas isso fica para uma próxima aula. Mas enfim, então aqui, à quoi penses-tu? Porque na verdade a gente poderia inverter essa pergunta. Tu penses à quoi? Ok? Então por isso que eu falo do quoi no fim da frase, ok? Mas aqui também tá certo. Vamos lá, exercício número 10. Nana se trouve à Paris. Então, Aurora se trouve Paris. Aqui é se encontra Paris. Então, se encontra Paris. Então, aqui não tem nem como dar muita explicação, que a única solução aqui seria o où. Où se trouve Paris? Onde se encontra Paris? Onde está Paris? Tá? Então, é isso. O se trouve, ele quer dizer se encontra, está, se situa, tá? Então, onde se situa Paris? Ou seja, onde Paris está? Onde Paris fica, né? A gente falaria mais isso em português. Então, essa é a única solução. Teria que ser où se trouve Paris. Que eventualmente poderia ser, só que a gente tem que mudar a frase. Então aqui ficaria assim, ó, qui se trouve à, e vamos ver se ele põe um acento aqui para mim. Não, ele não quer. Qui se trouve à Paris? Talvez aqui no automático. Qui se trouve à Paris? Aí sim, aqui poderia ser, tá? Vamos ver assim. Voilà, accent. Qui se trouve à Paris seria bom, que aí quem se encontra em Paris, aí beleza, tá? O quelle não é possível, que a gente precisa de um substantivo, eu falei para vocês, né? Quelle personne, quelle idée, quel âge, enfim, quelle alguma coisa, ou se não um verbo, quelle é tal coisa, tá certo? Então aqui a única opção seria o où. E o número 11, vas-tu? Vas-tu? Então, vai você. Então, a gente pode perguntar, combien vas-tu? Combien é quanto ou quanta, quantos e quantas. Então, combien é de quantité. Quoi?
Le quoi é o que, a gente já viu 2, 3 vezes aí, então vocês sabem que é o que, em geral utilizado no fim da frase. E o comment é de que maneira, comment. Então, esse daqui é a resposta correta. Comment vas-tu? Comment vas-tu? E essa aqui é uma das primeiras frases que você tem que aprender a falar quando você está começando a estudar o francês, porque esse comment vas-tu é a maneira mais educada de você perguntar para a pessoa como ela vai. Então, comment vas-tu? Como vai você? Ou, só para aproveitar, a gente também poderia colocar ali o allez-vous. Comment, certo? Deixa eu colocar isso aqui para... enfim, então, comment. Ah, apagou tudo, Jesus. Comment vas-tu? O comment allez-vous? Então, esse aqui seria o informal e esse aqui o formal. Então é isso aí, gente. E aí, como é que foi a experiência com essa atividade? Me contem, e se você quiser eu posso te mandar isso aqui, só me solicite, tá bom? Bisous, à bientôt, merci.